Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Amigo Germano. Meu nome é Andoel Queiroz e hoje nós vamos falar sobre colônias espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, nós temos um capítulo, um tópico direcionado com o seguinte ponto: há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa palavra foi dita por Jesus Cristo, quando ele estava conversando com os apóstolos, lá em João capítulo 14, nos versículos de 1 a 23. Especialmente no versículo 2 e 3, ele nos diz que na casa de meu Pai existem muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Mas Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim segundo o Pai. E ele prossegue discorrendo sobre várias questões. Meus irmãos, existem diversas colônias espirituais do nosso mundo, e conforme os países, conforme os estados que compõem esses países, conforme as línguas, conforme o nível de desenvolvimento espiritual de cada um. Nós encontramos os nossos semelhantes nessas colônias, porque de lá nós viemos. A vida aqui é uma passagem, ela é uma cópia, o mundo terreno, ela é uma cópia dessas colônias espirituais. É de lá, meus irmãos, que nós trazemos as visões de vida, o nosso estudo, as nossas profissões. Por exemplo, se nós queremos ser engenheiros, nós vamos partir desse pressuposto e buscar o conhecimento e estudar a engenharia. Nós queremos ser um poeta, vamos estudar a arte da literatura. Se nós quisermos ser um advogado, um professor, se nós quisermos ter um ofício de costureiro, sapateiro, nós vamos fazer. Nós vamos buscar esse conhecimento e nos prepararmos para estarmos aqui, para vivermos essa vida. Quanto maior o nosso nível de desenvolvimento acumulado após as reencarnações, maior será o nível da colônia que nós vamos buscar. Porém, não necessariamente nós vamos para uma nova colônia. Nós podemos ficar naquela mesma colônia que nós viemos crescendo, trazendo um maior conhecimento junto às nossas famílias espirituais e proporcionando um maior desenvolvimento. As famílias espirituais são aquelas com as quais nós vamos nos identificar, nós vamos buscar uma convivência junto à eternidade. As famílias carnais são aquelas famílias em que nós tivemos um conhecimento, nós tivemos uma convivência, mas elas não fazem parte daquilo que nós elegemos como fundamental. Nossos amigos, os nossos conhecidos, são nossos irmãos, mas não compõem a nossa família espiritual, mas sim aquelas por laços carnais, onde muitas vezes eles nos auxiliam a nós nos desenvolvermos e a obtermos uma expiação e um crescimento. Como esse tema ele é extenso e ao mesmo tempo extremamente interessante no atual momento que nós vivemos, nós vamos dividir esse tópico, colônias espirituais, queridos irmãos, em 4 partes. Hoje nós teremos a primeira parte. Nós vamos colocar, mesclando exemplos de colônias e exemplos de locais aonde nós podemos desenvolver. Então, em virtude da necessidade de nós continuarmos com o processo de desenvolvimento da espiritualidade, nós buscamos reencarnarmos. Mas nessas colônias onde nós passamos o maior tempo. No Livro dos Espíritos é muito bem colocado que a cada ano aqui no planeta Terra equivale a 3 anos lá. Chico Xavier já tinha corroborado com essa história também, pois lá as nossas vivências, o nosso sentimento é muito mais aguçado. Aqui nesse plano, onde existe muito materialismo, é mais pesado e, portanto, nós levamos um tempo maior para nós crescermos e nos desenvolvermos. Nós temos também um grande filósofo chamado Manuel Swedenborg,
que não era espírita, mas ele também desenvolveu toda essa questão das colônias e dos mundos espirituais de uma outra forma. Num desdobramento que ele teve, ele viu essas colônias. E ele nos disse que o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade, e que essas esferas servem de morada depois da Terra, em conformidade com as condições espirituais que nós aqui estamos desenvolvendo. Ele não era espírita, Emanuel Swedenborg. Foi um grande filósofo e várias áreas do conhecimento utilizam seus pressupostos. Ele era um sueco, muito antes das ideias de Allan Kardec e, portanto, de Chico Xavier. Ele dizia que ele via muitas coisas no seu sonho e no seu desdobramento, que no mundo espiritual existiam terras como o nosso, no nosso mundo natural, como as planícies, como os vales, os rios, as montanhas. Existia ouro, prata, livros, fundações, comércios, tantas coisas, tanto quanto aqui. Já trazendo essa ideia de que aqui, no nosso mundo, seria uma cópia exata, porém atrasada em quase entre 2 a 3 séculos daquilo que nós vivemos. Nós tivemos essa ideia também das colônias espirituais no livro Nosso Lar, onde André Luiz, numa série de 14 livros, através do talento de Chico Xavier, que ele negava ter, nos deixou muito claro essas colônias que existem ao nosso redor. Nós, baseando nos estudos e nas psicografias que existem hoje, nós podemos falar sobre várias colônias, mas inicialmente, como esse tema é muito interessante, nós vamos nos basear, para vocês terem uma ideia, em 2 colônias específicas, uma na região sul do país e outra na região norte do nosso país. A colônia Gramado, por exemplo, ela é uma colônia que está localizada no Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélites, ou seja, elas auxiliam durante o processo de reencarnação. Dentro dessa colônia Gramado, nós temos as colônias das orquídeas, dos girassóis, do guaíba e da estrela d'alva. O conjunto delas que recebe o nome de Gramado. Essa colônia, ela desenvolve um trabalho muito interessante, que são técnicas relacionadas com a coluna vertebral, a coordenação motora da nossa forma de viver, da nossa forma de estarmos juntos aqui. Isso é importante destacar porque nós precisamos de ajuda. Muitos dos profissionais dessas áreas que atuam têm afinidades com essa colônia e eles recebem influência através das cirurgias de hérnia de disco, se aprimorando nessas técnicas de enfermidade, cuidando de processos relacionados à paralisia. O que nós queremos dizer, meus queridos irmãos, é que nós estamos interligados a essas colônias. Nós não saímos dessa colônia e simplesmente reencarnamos, por exemplo, na área do Rio Grande do Sul ou fora do país. Essas colônias elas também atuam em outros estados e dentro do nosso país. É importante destacar como nós estamos ligados a toda essa questão do amor e da vida que está dentro desse conhecimento da necessidade de nós buscarmos esse desenvolvimento. Por exemplo, na região norte do país, que tipo de colônia que nós temos? Nós temos a colônia chamada Arco-Íris, que ela está localizada na região norte do Brasil, e os seus limites ficam entre Porto Velho, em Rondônia, e Manaus. Numa linha reta, seria aproximadamente 20 km de largura, formando esse retângulo. São espíritos que volitam, ou seja, eles se transportam através do ar, aproximadamente com uma velocidade muito rápida, utilizando os arco-íris que lá existem, como se fossem viadutos no espaço, em tarefas de amparo a todos os encarnados, que são os filhos do arco-íris, portanto. Eles atuam em toda forma de amparo, de desenvolvimento, de crescimento. Todos aqueles que necessitam, eles utilizam o arco-íris como uma forma de volitação muito mais rápida. Então, meus amigos, existe muita coisa que nós não conhecemos.
E o estudo sobre as colônias espirituais é de fundamental importância. Só para vocês terem uma ideia, nessas duas colônias, existem muitas outras dentro do Brasil que nós podemos utilizar para nós podermos desenvolver o nosso estudo. Nós tiramos isso do livro Moradas Espirituais, de Vânia Arantes Damo, onde ela nos dá essa visão daquilo que está acontecendo dentro do nosso país, especificamente, junto à doutrina espírita. Então, nas próximas palestras, nós estaremos dando seguimento e entrando novamente a discorrer sobre as colônias que existem, determinados locais do Brasil, como elas atuam e como nós podemos desenvolver e utilizar todo esse desenvolvimento para o nosso crescimento espiritual. Pensemos nas colônias como um grande suporte para o nosso desenvolvimento. Pensemos que isso está aqui para nos auxiliar e nos ajudar. Portanto, meus irmãos, reflitamos nessa questão, que nós não estamos desamparados e que Jesus nos deu todas as condições para que nos nossos diferentes níveis evolutivos, conforme nós falamos, nós possamos nos adequar e não perder aquilo que nós crescemos, aonde cada colônia tem um nível adequado ao nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe e nós saibamos escutar a sua voz e as suas bênçãos para o nosso desenvolvimento. Que assim seja, queridos irmãos. Muito obrigado.